Olá, seja muito bem-vindo ao programa Biosfera, este espaço diário de conscientização e preservação ambiental. Todos os dias no nosso programa nós levamos até você notícias, dicas, informações e convidados que falam sobre a relação do homem com o meio ambiente, qual a importância da preservação da natureza para a própria preservação da vida humana. E o nosso programa de hoje vai falar sobre um tema muito interessante. Vamos conhecer a ciência que estuda as abelhas produtoras de mel e as suas contribuições para o meio ambiente, as influências que esses animais causam no nosso dia a dia, na nossa vida. Essa ciência, chamada de apicultura, foi criada há algum tempo e já existe em todo o planeta, utilizada de maneira a conscientizar as pessoas e a conscientizar inclusive o próprio uso dos produtos produzidos pelas abelhas e a sua importância para o meio natural. E para conversar com a gente no programa de hoje, a gente recebe um convidado muito especial. Lembrando que você pode participar do nosso programa fazendo as suas perguntas e tirando as suas dúvidas, porque você também é o nosso convidado. 3358-6815, código de acesso é o 11, é o telefone da produção do programa Biosfera para você fazer a sua pergunta, trazer as suas considerações. E o nosso endereço na internet, inclusive para você que nos acompanha pelo portal boavontade.com, é o biosfera@redemundial.com.br, biosfera@redemundial.com.br. A destruição da natureza é a extinção da raça humana. Paiva Neto. Bom, e como dissemos, o tema do programa Biosfera hoje é justamente o trabalho da apicultura, que é trabalhar justamente com as abelhas. Vamos entender um pouco mais sobre essa ciência, qual que é a importância desses insetos, desses animais para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós estamos recebendo hoje no programa Biosfera o senhor Nicolaus Mitiotis, técnico em apicultura. Primeiramente, muito obrigada por estar no programa Biosfera. Boa tarde, obrigado pelo convite. E cumprimento todos os telespectadores e agradeço esta oportunidade que me é concedida para transmitir umas informações muito importantes e oportunas. Então, entrando no assunto, a apicultura é uma antiga criação desses insetos, já se conhece pelo antigo Egito, Grécia, Império Romano e chegando até hoje. De princípio, os homens se interessaram pelo mel, porque não havia cana-de-açúcar assim cultivada, como se cultiva hoje, nem a beterraba de açúcar. Então, o doce que existia eram frutas secas ou o mel. E o mel era um elemento que poderia se armazenar por longo tempo e servia como um remédio, e até hoje. A técnica evoluiu depois de ser descoberta a colmeia de quadros móveis, que proporciona uma colônia estar em favos móveis, ser inspecionada para saber como está a evolução dela. Mas, para o convite de hoje, eu trago umas informações de uma descoberta, a qual foi feita recentemente. Eu tinha observado desde o ano de 2002 que as abelhas estão com um comportamento estranho. Praticamente na literatura apícola mundial não existe essa informação. Procurei ver se isto se repetia ou era um fenômeno baseado mais numa extrema necessidade das abelhas. Mas persisti na pesquisa e, então, este ano foi decidido de liberar para o conhecimento público e agradeço pelo convite. Claro. Então, o que é isto? Uma pesquisa que começou para eu poder escrever um livro sobre plantas melíferas, porque o apicultor necessita sempre de localizar as suas colmeias
em uma área onde há plantas melíferas numa boa densidade para que elas produzam mel. Então, esta pesquisa começou em 96, mas no caminho eu me deparei com algo que é, por exemplo, esta planta, que é também muito, eu chamo de melissotrófica. Ela produz néctar e pólen, ela alimenta abelhas não apenas do gênero Apis, que são as africanas ou as europeias que temos aqui, mas para praticamente 35 espécies de insetos nativos e um grande número desses são abelhas indígenas. Então, como são abelhas do gênero Apis e abelhas meliponas, então vou chamar de planta melissotrófica. Então, esta planta, chamada popularmente Ora pro nobis, ou nome científico Pereschia aculeata Miller, ela me impressionou no primeiro contato que eu tive, porque ela expunha flores bonitas, e são essas mesmas que eu fotografei, e ela não tinha uma visitação intensa de abelhas. Então eu procurei ver por quê e decidi fazer uma pesquisa. A partir da madrugada do dia seguinte, eu me postei frente da casa do morador, que tinha toda essa floração, como estão ali, e acompanhei o início do trabalho dos insetos, quem vem primeiro e como se desenvolve. Certo. Então, vi que se tratava de uma planta muito importante para a apicultura e especialmente para as abelhas indígenas, a melissofauna nativa, que São o essas Brasil daqui, deve no ter caso. mais ou menos mais de 200 espécies Certo. de abelhas. E cada uma dessas espécies aqui que o senhor tem de amostra é um tipo de abelha diferente? Sim, é uma espécie já diferente. Agora, neste grupo, é o que eu pude capturar ali no bairro do Jaraguá, onde desenvolvo as pesquisas desde 96. E essas abelhas, agora, a partir dessa oportunidade que me é dada, elas devem ser vistas e tratadas por nós de uma maneira bem diferente. Sim. Então, por se tratar de uma planta muito rica em alimentos necessários para as abelhas, eu pesquisei a partir de 2000, do ano de 2000, de janeiro. A partir de 2001, estabeleci um canteiro já no meu próprio quintal, para ter toda a oportunidade de visitar, porque plantas nas propriedades dos outros não se sabe quanto tempo vai durar. Então, depois procurei ver outras utilidades dessa planta, e ela é uma planta já pesquisada faz pelo menos 35 anos pelo Dr. José Cambraia, lá da Universidade de Viçosa. Ele analisou as folhas da planta, porque ele ficou curioso, porque os povos, o povo mineiro, usava na sua alimentação. Então verificou que é uma planta muito rica em proteína digestível, não apenas contém a proteína, mas ela é aproveitável pelo organismo. O organismo consegue capturar essa proteína. Exatamente. Então ela tem alto percentual de proteína, chega quase a 25%. Bom, para mim alegrou muito mais. Aí eu decidi, com a colaboração de um amigo, de montar um site para divulgar a importância da planta, tanto para a apicultura, quanto para a melissofauna nativa e quanto para a alimentação humana ou para a alimentação de animais de criação, que, olha, a pessoa que alimenta os animais com estas folhas economiza milho. Então, muito importante.